Tudo bem, já de volta com o programa Nossa Igreja, segundo bloco do nosso programa neste domingo. E hoje, de modo muito especial, nós temos o prazer de estar conosco, convidamos, e ele aceitou, já desejar os nossos agradecimentos, o Padre Nelito Dornelas, ele que esteve ausente da nossa cidade por muito tempo e com certeza a alegria dos paroquianos de todas as paróquias de Governador Valadares o amam com certeza e estão muito felizes com a volta do Padre Nelito à nossa Governador Valadares. Padre Nelito, é um prazer tê-lo conosco nessa tarde de domingo. Milton, para mim é uma alegria imensa e um prazer enorme estar aqui com você e poder participar desse programa magnífico que já está fazendo tanto bem a tantas pessoas de nossa cidade e nossa região. Muito bem, já sei que o senhor esteve aqui no programa Quer Fazer Entrevista com o nosso amigo jornalista Márcio Farias e a audiência foi estrondosa. A Nelcina falou lá, nossa diretora Nelcina, falou, não, temos que convidar o Padre Nelito para o programa Nossa Igreja também. Por onde o senhor tem andado durante todo esse tempo? Pois é, Milton. Eu sou padre dessa diocese e por onde andei eu sempre procurei honrar este nome. Eu sou padre da diocese de Governador Valadares. Nunca perdi essa identidade, porque para mim é importante. Identidade é a nossa pessoa, né? Aqui é a minha família. E depois de 5 anos em que eu trabalhei na diocese de Itabira, como formador naquela diocese, formei alguns padres por lá com a equipe de formação, fui reitor daquele seminário e também ajudei a articular o 11º Intereclesial da SEBS e depois, por uma pequena passagem em Valadares, eu fui recrutado para servir a Igreja no Brasil através da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por onde eu fiquei por 7 anos. E, por fim, eu fiquei 1 ano na Suíça estudando e passei 1 mês lá no Vaticano também estudando na área do ecumenismo, que é uma área muito importante para o Pentecostes. Muito bem, Padre Nelito. Realmente, o governador Valadares se sente honrado e feliz em tê-lo de volta. Nós vamos falar um pouquinho sobre Pentecostes, hoje é dia de Pentecostes, e nós vamos falar um pouquinho sobre Pentecostes. O senhor vai dar alguns esclarecimentos, porque muitas e muitas pessoas têm vontade de perguntar, de saber e não têm oportunidade. Então, o intuito do nosso programa, com referência a essa conversa, esse bate-papo que nós temos sempre com as pessoas que vêm aqui no programa, é exatamente isso. O que é Pentecostes? O que significa, Padre Nelito? Milton, Pentecostes é uma palavra cheia de significado, significado semântico, significado simbólico, significado espiritual, significado teológico. Pentecostes é exatamente a festa do nascimento da igreja. É a presença do Espírito Santo que vai formando a igreja e vai constituindo o novo povo de Deus na história. Muito bem. E qual é a origem de Pentecostes? Qual é a origem? É interessante nós voltarmos às fontes, inclusive a igreja pede isso muito de nós, para que nós, ao olhar para trás, olhar a nossa identidade comum com o povo judeu, o povo da primeira aliança, nós possamos revigorar a nossa fé e, buscando esta fonte, nós podemos também celebrar essa dimensão mais do que ecumênica e mais do que do diálogo interreligioso, nós buscarmos o fundamento real do Pentecoste, que é ação de graças, gratidão. O povo da primeira aliança, o povo de Israel, tinha esse costume de celebrar uma festa das colheitas, festa dos grãos, para agradecer a Deus a bênção da fartura e daquela cevada que Deus lhe dava, do trigo novo que Deus lhe dava, e fazia uma festa que envolvia todo mundo, que durava 7 semanas. Então era uma festa agrícola em que o povo dançava, cantava os seus salmos, rezava a Deus, agradecia a Deus. E essa festa foi passando por um processo de evolução, a ponto de chegar a um momento em que ele sentia que mais do que agradecer a Deus pela fartura do pão e do vinho, pela colheita, também agradecer a Deus pela Torá,
pela lei que Deus plantou no seu coração, através do seu servo Moisés, e que deveria ser uma festa eterna. Então, Pentecostes, que inclusive este nome não é nome hebraico, é um nome grego, que quer dizer 50 dias, né? Isso aí já foi por influência da cultura grega, quando os gregos dominaram aquela região ali da Palestina, bem próximo ali de Cristo, que ganhou este nome. Mas antes era mesmo a festa das colheitas, né? Que era justamente este momento de ação de graças. E até hoje, o povo judeu da primeira aliança celebra o Pentecostes para agradecer a Deus o grande presente da Torá, que são os 10 mandamentos, e o Pentateuco, aquele conjunto dos livros que vão formar ali o núcleo fundante da Bíblia, que é essa aliança eterna de Deus com o seu povo. Muito bem. Dentro do ano litúrgico, a data de hoje, Pentecoste, é a mais importante dentro do ano litúrgico ou tem outras datas que equiparam-se à data de hoje? Olha, Milton, eu diria que Pentecostes é a principal festa da igreja. Não existe uma festa mais importante, mais rica para a igreja do que Pentecostes. Por quê? Porque Pentecostes está dentro de um conjunto. Qual é esse conjunto que vai compor o Pentecostes? É o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e o cumprimento pleno da sua promessa, que é a descida do Espírito Santo, que vai formar a sua igreja. Por que é a festa mais importante? Porque Jesus Cristo, ele, na sua encarnação histórica, ele era o Emanuel, o Deus conosco. E em Pentecostes, ele se torna o Deus em nós. E o Deus em nós perpetua a própria missão de Jesus Cristo na história da salvação, na história da igreja, na história da humanidade. Por isso, Pentecostes é o nascimento da igreja e é, eu diria assim, o momento em que nós somos chamados a celebrar a origem primeira da igreja. E Pentecostes, Milton, tem um significado muito profundo, porque Jesus, ele havia feito uma promessa quando ele viu que os seus discípulos estavam sofrendo muito com a sua possível partida dessa terra, quando perceberam que desembocava toda uma perseguição ardilosa para ceifar-lhe a vida, e ele percebendo a dor no coração dos seus discípulos, ele fez uma promessa: não perturbem os corações de vocês, não fiquem angustiados, porque eu vou mandar para vocês o Espírito Santo Paráclito. Aqui, Milton, que está a novidade toda de Pentecostes. Paráclito é uma figura jurídica que merece uma reflexão sobre isso. O povo antigo da primeira aliança, quando alguém cometia um crime, ele era julgado, sentenciado por um conselho. E aquele conselho, após a sentença dada, pegava aquele indivíduo e o apresentava ao público e dizia: olha, tal indivíduo cometeu tal crime e o conselho lhe deu tal sentença. Aí a plateia confirmava ou não a sentença dada. Mas, de vez em quando, diz que isso aconteceu pouquíssimas vezes na história, mas aconteceu, há registro disso. Alguém, uma pessoa de bem, saía do meio do povo e silenciosamente se colocava ao lado do réu. Retirava-se o réu e aquela pessoa agora, ela seria julgada no lugar daquele réu. Essa pessoa recebia o nome de Paráclito, aquele que se coloca no lugar do réu para ser julgado em seu lugar. Aquela sentença poderia ser confirmada ou não. É um risco tremendo, né? Sim. E Jesus pega essa figura jurídica para falar do Pentecostes, para falar do Espírito Santo, Paráclito. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar-vos o divino, o Espírito Santo Paráclito, que é aquele que vai ficar no nosso lugar, nós que somos pecadores, né? Ele vai ficar no nosso lugar para nos inocentar, vai dizer para o Pai: Pai, não condene esse aí não, inocente, condene a mim. Imagine, né?
O Espírito Santo Paráclito. Por isso Jesus vai dizer, não entristeceis o Espírito Santo que está dentro de vós. Não pequeis contra o Espírito Santo. Olha que responsabilidade. Então o Espírito Santo Paráclito é aquele que desce, que vem em Pentecostes para cumprir a promessa de Cristo, para ficar no nosso lugar, nos tribunais da história e no tribunal do juízo final diante do Pai. Essa é a grande... Por isso não existe festa maior do que em Pentecostes, porque nós estamos celebrando aqui a grande riqueza do cumprimento pleno de todas as promessas que Jesus Cristo fez a nós, que Ele escolheu para ficar com Ele e para testemunhá-lo também na história. Faz jus, então, exatamente o que nós chamamos de grande festa de Pentecostes, o dia de hoje. Exatamente, porque aí entra, Milton, eu diria, a nossa responsabilidade em cuidar dessa aliança divina, porque nós temos a primeira aliança que Deus fez com Noé, que é uma aliança ecológica, né? Com toda a natureza, toda a criação, o arco-íris é o símbolo, né? Depois tem a segunda aliança que é com Abraão, farei de ti uma grande nação, uma grande família, abençoarei em ti todas as famílias da face da terra, e vão nascer ali as religiões abraâmicas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, nós temos fundamento aí em Abraão. E agora, vamos dizer assim, a nova e eterna aliança se dá no seu, eu diria assim, no seu concreto em Pentecostes, porque aí é o novo povo de Deus, que vai agora testemunhar e cumprir essa aliança com a natureza. Por isso, a Pentecostes resgata também uma aliança ecológica, resgatar também essa dimensão da festa da ação de graça pelos bens da criação que Deus nos dá, e a festa da aliança, a Torá, a lei que Deus plantou no nosso coração, e é a nova e eterna aliança, que é o amor de Jesus Cristo derramado em nós. Muito bem explicado. Eu acredito que hoje nós tivemos uma verdadeira catequese sobre Pentecostes. Ninguém mais vai ter dúvida, com certeza. Padre Nelito, é uma curiosidade. Aquela música Eu Navegarei é praticamente o hino nacional do dia de Pentecostes. Todas as paróquias, todas as celebrações normalmente cantam-se. Agora, na segunda estrofe diz Espírito, Espírito, que desce como fogo. Não tem assim uma certa contradição a letra dessa música, porque nós conhecemos como o símbolo do Espírito Santo uma pomba, e fala o Espírito, Espírito, que desce como fogo. Tem alguma coisa? O senhor acha que tem uma contradição essa letra, ou tem alguma coisa a ver? É muito oportuna essa pergunta, porque de fato o Espírito Santo de Deus, ele é indomável, ele é ingovernável, eu vou usar uma expressão nova, né? Imanipulável. Ninguém manipula o Espírito Santo de Deus, porque quando nós pensamos que ele é fogo, ele é pomba. Quando pensamos que ele é pomba, ele é água. E quando pensamos que ele é água, ele se torna força dentro de nós e se encarna em nós e nos transforma, se torna gente em nós. Então, as imagens para designar o Espírito Santo, todas elas são como que? São, eu diria assim, paradigmas, são comparativas, né? Então, lá, os Atos dos Apóstolos, que vão relatar 2 episódios de Pentecostes, né? O Pentecostes dos judeus e o Pentecostes dos pagãos, né? dos samaritanos, né? E vai dizer ali que o Espírito Santo, né? e o Pentecostes ali do cenáculo, né? Onde estavam os apóstolos e Maria reunidos com eles ali em oração, e vai descer como que línguas de fogo, né? Como que. Mas é uma forma de dizer assim, não se sabe, não tem, o mistério do Espírito Santo, ele é inominável, não se dá nome ao Espírito Santo, né? Então é sempre comparativo, é uma parábola, né? E a pomba tornou-se o símbolo maior do Espírito Santo, porque também no Evangelho, nos Evangelhos sinóticos, vai falar do batismo de Jesus, vai dizer que o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, né? E o Espírito, ele pairava sobre as águas. Então, eu gosto muito quando nós cantamos, né, aquela música do Zé Vicente, né? Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou
e a esperança na terra brotou e um povo novo renasceu e liberto agora se dispôs a se colocar a caminho, né, para construir e vivenciar e acolher o reino de Deus. Então, é uma grande luz, é uma grande luminosidade que não tem jeito de dar nome. É uma experiência, é muito mais experiência do que, de fato, algo palpável. Padre Nelito, o Espírito Santo tem muitas pessoas, não só das religiões evangélicas, como também a nossa religião católica, alguns grupos, alguns movimentos, tem pessoas que recebem o Espírito Santo e entram em transe, falando língua estranha. Isso às vezes confunde muito a cabeça de muitos leigos que ficam imaginando por quê. Essas pessoas que se dizem receber o Espírito Santo e entram em transe e falam língua estranha, são privilegiados mais do que as pessoas que não falam língua estranha? Esse é um fenômeno presente em todas as religiões, não só no cristianismo, né? Isso aí nós encontramos nas religiões primitivas, né? Nós encontramos nas religiões tradicionais africanas. A África é cheia desse fenômeno, né? Eu andei por lá e vi muito isso na África, né? No Oriente isso é muito comum, na China, né? Na Coreia, né? Na América Latina as religiões indígenas também são cheias desses fenômenos. São fenômenos naturais que estão presentes em todas as religiões, né? E como é um fenômeno humano, também está presente no cristianismo, porque também está presente na Europa, na cultura, né? Na cultura ocidental, né? Então, isso é um fenômeno cultural, porque, na verdade, o Espírito Santo, ele não privilegia ninguém, né? E a experiência do Espírito Santo é algo muito profundo. É aquilo que São Paulo falava, né? Que o dom do Espírito Santo, por excelência, o maior de todos eles é o amor, né? É a caridade, né? Se não tiver a caridade, se não tiver o amor, todos os outros dons são nada. Então, em termos de hierarquia de dom do Espírito Santo, o privilégio que podemos dizer assim que o Espírito Santo dá a alguém é a pessoa viver plenamente o amor, como já nos lembra o Papa Bento XVI. Ele lembrava que é o amor ágape, que é aquele amor altruísta, que é capaz de dar a vida pelo outro. Então, está cheio do Espírito Santo. Inclusive, o Papa Bento XVI, na sua encíclica sobre a caridade cristã, ele vai lembrar lá que na fé cristã já está implícita a dimensão martirial, que é o amor por excelência, que o Espírito Santo dá àqueles que acolhem Cristo em si e acolhem o seu Espírito e são capazes de dar a sua vida para que o outro viva plenamente. Então, é algo muito profundo. Aí, quando nós olhamos esses fenômenos, nós vamos entender aqui que São Paulo fala. Quando nós nos deixamos possuir pelo Espírito Santo de Deus, aí o próprio Espírito reza em nós com gemidos inexprimíveis, que não tem linguagem humana nenhuma que é capaz de entender, que é capaz de compreender, que é capaz de interpretar. Porque só o Espírito que habita em nós nos capacita para falar com o Espírito de Deus. Isso é fantástico. Muito bem, Padre Nelito. Foi muito boa as suas explicações. Tenho certeza absoluta que o programa de hoje foi muito enriquecido com sua presença e as explicações sobre o dia de hoje, dia de Pentecostes. Fica aqui os nossos agradecimentos, mais uma vez. Gostaríamos de continuar conversando com o senhor, mas infelizmente o tempo não dá. E ficam os nossos agradecimentos mais uma vez. Esperamos que em futuro o senhor possa voltar aqui no programa Nossa Igreja para que a gente possa conversar mais sobre outros assuntos, porque sabemos perfeitamente que o senhor domina todos, com certeza. É um prazer muito grande ter o senhor aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Milton, e que o Espírito Santo nos dê os seus 7 dons para que nós possamos, cheios dos dons do Espírito Santo, ajudar a construir um mundo de paz, de justiça, de harmonia, de caridade, de verdade e de bondade. Muito bem. E chegamos ao final de mais um programa Nossa Igreja, prometendo voltar no próximo domingo, neste mesmo horário, meio-dia, se Deus quiser.
Sai daí não, continue com a programação da Rede Século XXI, porque agora nós vamos nos despedir e domingo que vem estaremos de volta com mais um programa Nossa Igreja aqui na TV Kefas, a primeira TV católica do leste de Minas. Um ótimo domingo, ótima semana a todos e até domingo que vem. Boa tarde.